assunto que a gente vai tratar hoje é um dos assuntos que eu acho que mais confundem os cristãos hoje em dia. Parte disso por não estudar, não ler, não ter a prática diária da leitura. E parte disso sobre forte indução de uma liderança que também não incentiva ou não faz a leitura ideal dos textos, né? O ponto é, qual que é a diferença entre jejum e abstinência? Por exemplo, hoje você vê pessoas dizendo assim: eu vou fazer jejum de café, eu vou fazer jejum de refrigerante, eu vou fazer jejum de redes sociais. Mas será que isso é jejum? Porque a Bíblia ela faz uma distinção importante entre jejum e abstinência, né? E quando a gente confunde os dois, a gente acaba perdendo o verdadeiro propósito espiritual do que é o jejum verdadeiro. Para entender isso, eu acho que a gente tem dois grandes exemplos para a gente poder ler. Um exemplo se encontra ali no livro de Daniel, é o exemplo de Daniel. E depois o exemplo de Isaías 58, onde Deus fala sobre o verdadeiro jejum, né? Um ponto interessante que a gente já tem que começar tocando é que Daniel ele não fez jejum de 21 dias, né? Muitas pessoas vão lá e falar, vou fazer o jejum de 21 dias que Daniel fez. Mas o texto ele mostra algo diferente. Por quê? Porque Daniel ele não ficou sem comer. Ele não ficou 21 dias sem comer. Não, ele continuou se alimentando. O que ele rejeitou foi os manjares de Babilônia. Ele falou, olha, durante esse período me dê legumes, me dê outras coisas. E daqui a pouco você vê quem está melhor, quem está mais saudável ou não, né? Então, o que acontece com Daniel nesses 21 dias é uma abstinência, uma restrição alimentar em favor de algo. Ele se absteve dos manjares para uma alimentação mais simples, né? Mais tarde, em Daniel, lá no capítulo 10, ele mesmo declara que ele não comeu alimentos agradáveis, nem carne, nem vinho, durante 21 dias. Ou seja, ele não está falando de ausência de alimento, mas ele está falando de restrição. Então isso se encaixa melhor no conceito de abstinência do que no próprio conceito de jejum. Qual é a real distinção desses dois pontos? É que a abstinência é abrir mão de algo específico e jejum ele é a privação voluntária do alimento por um propósito espiritual. Os dois podem ter valor espiritual, mas os dois não são a mesma coisa, tá? Então, a abstinência é privar-se de algo, o jejum ele é uma restrição do alimento de fato voluntária. E não é de um ou outro alimento, é de todos. A pessoa realmente passa aquele período em jejum, ele passa aquele período sem comer, sem beber, né? Ele passa aquele período de jejum realmente restritivo, ao ponto que a abstinência ele ainda está fazendo alguma alimentação ou alguma ação, ele só está restringindo determinadas ações, né? Então, o que é o jejum na Bíblia, na verdade? Né? Quando nós observamos as escrituras, a gente percebe que o jejum ele aparece em diversos contextos, mas ele está sempre ligado a uma busca sincera por Deus. O foco não está na fome. Nossa, eu vou fazer jejum porque a fome agrada a Deus. Não, o foco não é a fome. A fome ela é apenas, a privação, ela é apenas o sinal exterior de algo que está acontecendo dentro do coração do homem, né? Então, jejum sem propósito, sem função, ele não existe dentro da Escritura, tá? Vou te dar um exemplo do que é jejum na Bíblia. Por exemplo, o jejum é uma expressão de arrependimento. Muitos podem
não notar, mas um dos grandes exemplos é a cidade de Nínive. Deus fala lá para Jonas, vai para Nínive e prega, ele se recusa. Todos nós conhecemos a história aí da desobediência de Jonas, até o momento em que ele chega em Nínive e prega. E Deus fala para ele, vai lá e prega, e fala que vou destruir a cidade, fala que a iniquidade dele chegou num ponto em que não tem mais retorno, em que não tem mais volta. E o que o rei faz? O que eles fazem? Do rei até os mais humildes, todos se humilham diante de Deus proclamando um jejum, se vestem de saco, proclamam um jejum. Então, jejum é arrependimento. Qual foi a forma como eles encontraram de demonstrar arrependimento? Se privando daquilo que agradava a sua carne, matando os desejos exteriores para que algo interior pudesse florescer. O real arrependimento no contexto aqui do Antigo Testamento, né? E a gente pode olhar que o jejum ele não está aqui ligado numa troca, ele não é usado para comprar um favor divino, mas ele é uma expressão de arrependimento genuíno. Então o jejum ele é uma expressão de arrependimento. Outra coisa é que jejum ele também é uma expressão de busca de direção divina. Quando a gente abre ali em Atos 13, nós vamos notar o quê? Que a igreja de Antioquia estava servindo ao Senhor, orando e jejuando, né? E foi nesse contexto de oração e de jejum que Deus separou Barnabé a Saulo. Falou, mano, separa para mim Barnabé e a Saulo, porque eles vão ter que sair para a missão. Então, eu olho o quê? Que o jejum, ele é uma expressão de busca divina. Ele também está ali num contexto aonde a pessoa vai buscar algo de Deus e ele decide matar a própria carne, no sentido de se destronar, sair de seu próprio ponto de conforto, né? E colocar isso na presença de Deus, e se entregar de fato na presença de Deus. Então, o jejum ele é uma expressão de busca sincera. Outro ponto, né? Jejum também é um sinal de humilhação diante de Deus. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, né? Esdras, por exemplo, quando estava retornando tudo do exílio, ele proclama um jejum. E ele faz esse jejum no quê? No objetivo de humilhar-se diante de Deus, de pedir uma proteção para a longa viagem que eles fariam. Observe que o foco não era se exibir espiritualmente. Eu não quero fazer um jejum para me exibir. O foco é reconhecer que, olha, Senhor, eu sou frágil e eu dependo do Senhor. Então, o jejum e humildade, eles também caminham junto dentro das Escrituras. Note que eu estou falando de jejum, não de abstinência, tá? Estou falando do jejum conforme a questão bíblica, né? Jejum também é sinal de intercessão. Um outro exemplo de jejum aqui. Por que jejuamos? Porque jejum é sinal de intercessão, né? A própria rainha Esté, né? Quando chegou para ela ali a notícia, olha, tem essa lei, os judeus vão morrer, está marcada a data, né? O que ela falou? Jejuai 3 dias, orai comigo 3 dias, estiver em jejum. Então, para ela comparecer diante do rei, e sabendo que ela comparecer diante do rei sem ser chamada envolvia uma questão de necessidade, ela precisava de uma intervenção divina. E qual foi o meio que eles encontraram para essa intercessão divina? Jejuar e orar. Então, o jejum ele aparece sempre acompanhado de oração. Novamente, a própria questão da separação de Paulo e Barnabé, ali, né? Em Atos 13 fala disso, que eles estavam orando e jejuando. Então, o jejum, ele além de ser um ato de busca a Deus, ele também é um ato de intercessão. Então, eles aparecem juntos. Não é um ato isolado, mas ele faz parte da busca intensa pela vontade e agrado de Deus. Outro ponto que o jejum se destaca
na própria consagração, né? Jesus Cristo, mesmo sendo Deus com o Pai, mesmo sendo Filho de Deus, você nota que ele deu esse maior exemplo, né? Por quê? Porque antes de começar a todos os seus atos ministeriais, Jesus ele passou o jejum no deserto até, né? O Estudo diz, e o Espírito levou o deserto para ele ser tentado, não é? Aqui a gente poderia falar sobre a tentação possível e impossível, acho que são pontos para estudos mais profundos, acho que a gente vai chegar nesse ponto ainda nas conversas que nós estamos tendo, mas eu quero trazer aqui o exemplo de consagração que Jesus dá no jejum, ou seja, ao jejuar, mesmo ele sendo Deus com o Pai, mas estando encarnado, estando em corpo, ao fazer um jejum, né? O próprio Jesus Cristo, ele nos dá um exemplo de expressão total e submissão total à vontade do Pai. Ponto interessante é que o jejum, ele também, como completude de tudo isso, ele aparece como um sinal de revestimento de autoridade de Deus. Por quê? Porque o povo estava ali expulsando e o demônio não saía, expulsando e o demônio não saía. Aí vem Jesus e manda o demônio sair e fala, olha, essa casta de demônio não sai senão com jejum e com oração. Então o jejum, ele é vários sinais, ele é uma expressão de várias coisas diante de Deus. Desde o arrependimento, busca da direção, humilhação, intercessão, consagração e inclusive revestimento. Então, a abstinência, ela faz coisas em parte, o jejum ele opera na totalidade. Ele é de fato você estar sem comer, sem beber, estar diante de Deus, né? E qual que é o ponto em comum? Embora a gente deu vários exemplos em contextos diferentes, né? Em Nínive tinha arrependimento, em Antioquia busca e direção, em Esdras tinha humilhação, em Esther tinha intercessão, em Jesus tinha consagração, nos discípulos tinha revestimento. Então, o jejum, ele é um ato voluntário aonde você deprime a si mesmo para poder deixar com que o Espírito de Deus se sobressaia sobre a sua vida. Ele é um ato necessário, ele não é um ato opcional para o cristão. O cristão precisa jejuar. Essa é uma verdade que acho que tem sido pouco lida, pouco vista, pouco ensinada, principalmente dentro das nossas igrejas, né? Parte, digo, por falta de conhecimento das lideranças, parte por falta de conhecimento do próprio povo, né? Errais por não examinar as escrituras. O jejum ele não é um ato opcional, ele é um ato de submissão a Deus. Posso até afirmar que jejum faz parte do ato de cultuar, né? Acho que a gente já falou sobre isso em outro vídeo, de que o culto ele é um estilo de vida, o culto não é a reunião dentro da igreja. Dentro da igreja é a reunião dos irmãos que estão cultuando juntos, mas eu saio dali cultuando, eu vou para lá cultuando. O jejum faz parte do culto. Então, qual que é o problema que é expressado em Isaías 58? Porque em Isaías 58, a gente nota algo muito interessante, que eles estão falando, olha, por que jejuamos? Nós entregamos jejum todos os dias, nos dias aprazíveis do Senhor. E Deus ele começa a falar por meio do profeta Isaías que aquele jejum que eles estavam fazendo também não era o jejum que Deus queria, né? Por quê? Porque o jejum, como eu disse, ele é um estilo de culto, como ele faz parte do culto, então ele também faz parte da transformação da vida do cristão. O cristão, ele jejua, né? Ele busca. E essa busca, que ligada à palavra, né? E aqui novamente trazendo a questão da palavra escrita,
né, a Bíblia, a Sagrada Escritura, e trazendo aqui a questão da palavra viva, Cristo, o Verbo de Deus, a busca pela palavra, a busca por Cristo, por entender e por estar diante de Deus, te leva a praticar boas obras. Fé e obras andam juntos, né? Fé sem obra é morta, né? Não estou dizendo que obra salva, obra não salva ninguém. Senão nós estaríamos cheios, não, o céu estaria cheio de filantropia. Mas não, o céu ele não está cheio de filantropia, ele está cheio de pessoas arrependidas. E esse arrependimento leva ao culto, leva a Cristo. E o ato de o levar a Cristo te faz produzir boas obras. Qual que era o problema? O povo judeu em Isaías 58, o povo ali, ele jejuava, ele cumpria a prática religiosa, mas Deus rejeitava aquele jejum. Do mesmo jeito que Deus rejeita alguns tipos de culto, né? A gente falou isso no vídeo sobre culto, né? Deus recebeu o culto de Abel, mas rejeitou o culto de Caim. Então, por quê? Por que jejuamos nós se tu não atentas para isso? É o que eles perguntam ali em Isaías 58. E a resposta vem logo abaixo. Por quê? E a resposta de Deus é bem dura. Por quê? Porque vocês estão jejuando, mas você continua explorando os trabalhadores. Vocês estão jejuando, mas vocês continuam promovendo contenda. Vocês estão jejuando, mas continuam praticando a injustiça. Vocês estão jejuando, mas mantinham o coração diante de Deus. Então, o jejum como um simples ato é reprovável. Mas o jejum como culto a Deus, né? O jejum que Deus pede atrelado àquilo que Deus pede, isso é racional, faz parte do culto racional. Então o problema não é, né, em Isaías 58, a ausência de jejum. O problema, ele era a ausência de transformação. Eu acho que isso tem sido um dos maiores problemas na igreja atual, é exatamente essa ausência de transformação. Pessoas que vinde como estáis e permanecem como estão, né? Que não se permitem a transformação, lembrando que essa transformação ela é um ato onde o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus precisa ganhar espaço em nossas vidas para poder operar. Jejum é uma forma de dar esse espaço. Cultuar, adorar, louvar, tudo isso é forma de dar esse espaço. Então, qual que é o jejum que Deus escolheu, né? Deus ele declara isso. O que solta as ligaduras da impiedade, o que destrói, desfaz as cargas pesadas. Olha o que Jesus, como isso se liga ao que Jesus diz, né? Vinde vós a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é? O que liberta os oprimidos, né? Repartir o pão com o faminto, acolher o necessitado, vestir o nu. Tudo isso em Isaías 58 está fazendo parte do jejum aceitável. O que Deus está dizendo? Não adianta nada você ter o jejum como uma prática religiosa se você não reflete o culto a Deus no seu dia a dia, não é? Por quê? Porque ele mostra que o jejum verdadeiro, assim como o culto verdadeiro, ele produz frutos visíveis. E é isso que a gente tem que entender, que o culto não é restrito à reunião dentro da igreja. O culto é um estilo de vida. Eu vivo a minha vida em culto. É por isso que eu vigio do que eu falo, é por isso que eu vigio em quem eu ando, é por isso que eu vigio por onde eu ando. Porque a minha vida é um culto. Então, o jejum, ele está mostrando, Deus ele está mostrando em Isaías 58 que o jejum verdadeiro ele produz frutos visíveis na vida. Por quê? Porque o jejum faz parte deste culto, desta palavra, desta fé verdadeira, desta fé apostólica que produz frutos visíveis na vida, né? Porque sem isso, qual é o fruto que a gente produz? É o fruto digno do arrependimento. Por si só, o homem só vai produzir isso. Mas quando ele se consagra a Deus, quando ele se arrepende, quando ele se reveste, quando ele pratica o culto a Deus da forma como está na palavra, quando ele jejua, então ele começa
a ter uma fé viva e não uma fé morta, e essa fé viva vai produzir frutos visíveis na vida. O que eu quero finalizar assim? Que jejum sem obediência, ele vira ritual, né? Jejum sem obediência, ele vira ritual. E esse é o ponto central de Isaías 58. Porque o povo estava acreditando que o simples fato de jejuar vai agradar a Deus, não é? Mas Deus ele não está procurando práticas religiosas. Ele procura corações que estejam realmente rendidos. Porque jejum ele não substitui o arrependimento, a justiça, a misericórdia, a obediência. Ele acompanha o arrependimento, a justiça, a misericórdia, a obediência. É isso que Deus está dizendo. Ele não é substitutivo. Ele é acompanhante, né, de tudo isso. Então, quando essas coisas, quando o arrependimento, quando a justiça, quando a prática da boa vida cristã, né, ela está ausente, o jejum se torna um ritual vazio. Então, a gente precisa distinguir duas coisas para a gente finalizar aqui, né? O que é abstinência? Abstinência é abrir mão de algo específico, né? Daniel, ele teve exemplos de abstinência. E jejum é uma prática de culto e humilhação diante de Deus, que está associada à privação de alimentos, tá bom? E de bebidas, para uma dedicação espiritual intensa. Daniel, ele nos ensina sobre consagração, sobre abstinência. E Isaías 58 nos ensina também sobre o jejum. Então, o jejum que agrada a Deus não é aquele que afasta o prato. Não. É aquele que, além de afastar o prato, está acompanhado de uma prática cristã verdadeira. Então, é aquele que aproxima, né, o coração do Senhor. Ele acaba, quando ele se aproxima de Cristo, né, ele acaba tendo essa transformação e vivenciando isso na vida dele e também na vida do próximo. Então, para finalizar, o que eu poderia dizer aqui sobre jejum e abstinência? Que Deus ele não procura pessoas que deixam de comer por algumas horas, por alguns dias. Deus ele procura pessoas que, ao jejuarem, ao deixarem de comer, ao estarem ali em jejum, permitam que o caráter de Deus seja moldado dele. Então, saia daqui entendendo a diferença dessas duas coisas. As duas são necessárias para uma vida cristã. Porque quando você impera sobre si mesmo, quando somente a sua vontade se sobressai, então a vontade de Deus começa a ser apagada na tua vida. Mas quando você começa a abrir mão das coisas que te agradam, ainda que por determinados períodos, você vai dando cada vez mais lugar para que a vontade de Deus opere na sua vida. No fim, é sobre cultuar, é sobre levar isso adiante e produzir aquilo que um verdadeiro evangelho produz, que é mudança de vida e arrependimento. É isso. Deus te abençoe. Até a próxima.